Olá, meus irmãos queridos, boa tarde a todos. Hoje é um dia especial para a irmã Cláudia, também para o irmão Evaldo Barcelos. Eu quero parabenizar os dois pelo aniversário hoje. Deus possa abençoar rica e poderosamente a vida dos nossos queridos irmãos. Amados, quero insistir que você ore pelas autoridades, pelo nosso presidente, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos. Sobretudo, queridos, ore pelos nossos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todo o pessoal da saúde. Se você conhece, certamente você conhece, sabe o nome de algum médico, cite o nome desse médico diante do Senhor. Eu tenho por hábito fazer isso. Eu gosto de citar nomes perante a presença de Deus. Eu tenho orado por muitos dos meus amigos médicos de nossa cidade. Hoje pela manhã, o pastor Leandro nos apresentou uma preleção sobre o significado da Páscoa. Hoje é o domingo de Páscoa e eu quero fazer também algumas considerações baseadas numa expressão bíblica de Mateus 28, capítulo 6, quando o anjo diz às pessoas que foram ao túmulo de Jesus, ele disse: ele não está aqui, ele ressuscitou, conforme ele tinha dito. Meus irmãos, hoje é o domingo de Páscoa, é o dia em que a cristandade ela celebra a ressurreição de Jesus, que não foi apenas uma mera restauração do corpo físico desfalecido, tirado da cruz, sepultado, mas foi uma transformação da humanidade de Jesus que o capacitou a aparecer e a desaparecer e a mover-se até mesmo de forma invisível de um lugar para o outro, de acordo com Lucas 24, versos 31 e 36. Foi uma renovação criativa do seu corpo, que o tornou agora um corpo glorificado. Isso significa que a partir daquele momento o corpo de Jesus não estava mais sujeito à morte. Paulo nos ensina isso em Filipenses 3, verso 21, e o autor da carta aos Hebreus, capítulo 7, versos 16 e verso 24 também. Hoje sabemos, meus irmãos, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele vive do céu, ele vive do corpo e através do corpo, e vai ser assim para sempre. Corpo glorificado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 54, Paulo ensina que nós, os cristãos que estivermos vivos na terra no momento em que Jesus voltar, nós vamos passar por uma transformação semelhante. Os que morreram em Cristo antes da sua vinda serão transformados da mesma forma, do mesmo modo, e jamais voltarão a morrer. O cristianismo, meus irmãos, o cristianismo ele se apoia na certeza absoluta da ressurreição de Jesus como um fato que de verdade ocorreu na história nossa. O ponto alto dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o ponto alto é a ressurreição de Jesus, é o túmulo vazio, são os aparecimentos de Jesus ressuscitado. O livro de Atos insiste nisso. Capítulo 1, verso 3, capítulo 2, versos 24 a 35, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 13. Cristo ressuscitou. Aleluia. E Paulo, apóstolo, ele considera a ressurreição como uma prova indiscutível de que a mensagem a respeito de Jesus como juiz e como salvador é uma mensagem verdadeira. Atos 17, verso 31, depois 1 Coríntios, isso está também explanado no capítulo 15 daquela primeira carta. Quero terminar fazendo 4 afirmações
que relacionadas com a certeza que eu tenho, que você tem, que nós os cristãos temos todos a respeito da ressurreição de Jesus. Primeiro, quando Jesus ressuscitou, ele demonstrou a sua vitória sobre a morte. Atos 2:24 diz: Deus ressuscitou a Jesus, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que a morte o tivesse retido. Ele vindicou, ele confirmou Jesus como justo. A ressurreição confirmou Jesus como justo. João 16:10. O próprio Jesus diz: olha, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Outra coisa, queridos, a ressurreição de Jesus prova para nós a sua identidade divina. Romanos 1:4 diz assim, que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A sua identidade divina ficou revelada na sua ressurreição. E, finalmente, a ressurreição de Jesus, ela garante o atual perdão e a justificação do crente. A nossa fé é embasada na sua ressurreição, Romanos 4:25, quando o autor da carta disse, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Palavras do apóstolo Paulo em Romanos 4:25. Se alegre, exulte, regozije. As coisas estão do modo como estão, mas aleluia, Jesus Cristo ressuscitou. Gostei muito do vídeo que a irmã Leila mandou para a gente, tocando lá no seu instrumento, não é? Salvação de graça dá, aleluia, ele ressuscitou. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E isso é a garantia, meus irmãos, da nossa fé, da nossa esperança, da nossa salvação, da nossa própria ressurreição, para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, sua família, e insisto, ore por nossas autoridades, ore por todo o pessoal médico, ore pelo médico que você conhece, em nome de Jesus. Amém.